iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar com a Soror, que é psicóloga clínica e orientadora de carreira, Daniela Provedel, sobre como o misticismo pode auxiliar na carreira. Confira! Daniela, bem-vinda ao programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Vivian. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui com vocês. Como coluna emérita, como psicóloga. Isso mesmo. E para a gente é um prazer. Muito obrigada. Bom, Daniela, o nosso tema hoje é como o misticismo pode auxiliar na carreira. Então, para a gente começar a nossa conversa, você poderia nos falar sobre carreira e vocação? O que é vocação para a psicologia? E também já dando um pouquinho desse olhar um pouco mais místico sobre o tema. Tá bom. Eu trabalho numa abordagem que se chama humanismo. Nessa é a terceira força da psicologia, é uma abordagem um pouco mais recente que leva muito em conta a dimensão espiritual também no tratamento, no desenvolvimento humano. Então, a gente tem esse olhar mesmo a partir da psicologia. Então, a vocação, a etimologia da palavra vocação é vocatio, vocare, no latim, que é chamado. Interessante, né? É um chamado. E carreira é caminho, né? Então, assim, no início dos trabalhos de psicologia com a carreira, existia a ideia de que existia uma vocação única que precisava ser descoberta através de testes, os antigos testes vocacionais, né? E ela era única e você precisava descobrir, e aí sim a pessoa estaria no lugar certo, a pessoa certa no lugar certo, né? Conforme evoluiu a psicologia, a gente considera a vocação como algo mais complexo, né? Não um único caminho a ser seguido, mas um chamado ligado ao sentido de vida, não só aos seus dons, porque as pessoas têm muitos potenciais, nem sempre ela vem traçada, né, com uma vocação pronta, né? Claro, existem pessoas que têm uma marca muito genial, né, de alguns traços de carreira que a gente fala, é uma pessoa vocacionada, né? Os grandes artistas, mas de um modo geral as pessoas, a gente entende, a psicologia entende a vocação como esse chamado, que pode não só representar um desejo específico, uma inclinação específica, mas como uma missão de vida também, né? Não é só um fazer específico. O seu chamado é só para isso. Se você não fizer medicina, você não vai ser feliz. A gente não entende assim. O chamado, a vocação, é mais no sentido do que você quer oferecer para o mundo, do que você quer entregar para o mundo, não só o que você quer retirar dele, né? Que chamado você tem para evoluir também como ser humano. Então, não é só descobrir, as pessoas querem muito descobrir o que eu desejo, o que eu quero, né? Quando a gente fala de carreira, tanto os jovens como os mais velhos. E aí, quando alguém chega no consultório com esse pedido, ok, a gente trabalha isso no autoconhecimento, a gente trabalha isso na psicologia, mas a gente também, eu gosto de perguntar para a pessoa o que será que o universo quer de você, né? Então, a vocação não é só o que eu desejo, eu nasci para fazer algo, né? Esse algo, às vezes, é algo que não é só a sua carreira, você tem, às vezes, uma missão que abrange muito mais que a sua carreira, né? Então, como escutar esse chamado que vai para além do seu desejo, da sua felicidade egóica, né? Um chamado que transcende a sua posição mais material na Terra, né? Um chamado que é como será que eu posso participar e contribuir para algo maior, que transcende a minha mera carreira, né? Perfeito. E como psicóloga clínica e orientadora de carreira, de que maneira você orienta as pessoas para uma escolha assertiva? Eu acho que essa palavra é ótima, né? Porque não existe escolha perfeita, nem existe certeza. Embora a frase que eu mais ouço dos jovens é: como é que eu posso escolher algo certo para o resto da minha vida?
né? E aí a gente vai trabalhar como que isso funciona. Não é exatamente assim, é assertiva ou estratégica a escolha, né? Então a gente pensa em grandes pilares. Primeiro pilar, o autoconhecimento. Eu acho que isso caminha muito com a espiritualidade, com o misticismo, né? O nosso famoso conhece-te a ti mesmo, né? E é uma busca que eu creio que é uma busca do Rosa Cruz, é uma busca do humano, né? É um conhecer os seus projetos, as suas potências, os seus medos, as suas sombras, conhecer o que você deseja em termos de cenário de trabalho mais concretos, mas também o que você deseja em termos mais existenciais, que marca você quer deixar no mundo. E esse autoconhecimento leva uma vida inteira. Mas no processo de orientação de carreira, a gente tenta dar uma turbinada nesse processo para ele iluminar um pouco essa decisão. O segundo pilar é o conhecimento do mundo do trabalho. As pessoas costumam, principalmente os jovens, fantasiar muito sobre o mundo do trabalho, ou ter ideias muito superficiais, por mais que a gente esteja na era da informação. O jovem ainda tem uma tendência a fantasiar, a projetar idealizações, né? O ser humano faz isso. Então, conhecer a realidade do mundo do trabalho e lidar com frustrações em relação a isso, né? Para um primeiro emprego não ser tão frustrante, a gente trabalhar muito a postura também diante da realidade do mundo do trabalho. E aí, por último, como que a gente pode equalizar o seu desejo e o seu chamado com essa realidade, né? Porque às vezes a pessoa sabe muito bem o seu desejo e sabe o seu chamado, ou crê que sabe, e aí quando ela se depara com a realidade, ela se decepciona, né? Então, como é que quando você pensa no servir, eu acho que você sai um pouco daquele desejo de que seja tudo como você quer, né, em termos de carreira. Então, a gente tem que trabalhar com isso, autoconhecimento de um jeito mais concreto, cenários de carreira, plano de vida, até sobre dinheiro é muito importante falar também, tipo de vida, padrão de vida, e depois uma dimensão mais existencial, né? Chamado, o que eu quero contribuir para o mundo, e aí a gente soma as duas com a realidade de trabalho e tentar ver como é que a gente faz uma boa equação aí. E quais são os maiores desafios nos processos de escolha e desenvolvimento das carreiras hoje? Eu acho que é uma ótima pergunta, Vivian, porque ela conversa muito com a anterior, né? Acho que os maiores desafios são, de fato, realmente trabalhar o conhecimento. Eu percebo muito nos jovens. Eu trabalho há 18 anos com orientação de carreira e eu percebo que os jovens chegam muito desinformados. Eu acho que é primeiro falar para você mesmo, só sei que nada sei. E aí realmente fazer uma... Eu estou falando mais focado no jovem agora, né? E aí fazer uma pesquisa real, concreta, conversar com pessoas, entender a realidade, lidar com as frustrações da realidade, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. A gente pensa, vou fazer direito, vou fazer justiça, ou eu vou trabalhar igual nas séries, né, de direito que a gente vê na TV. E não é bem assim, né? A realidade profissional é aquela realidade naquele contexto, naquele mundo econômico, político, social, histórico, naquele momento. Então, o conhecimento profundo, verdadeiro, né, da realidade do trabalho e o autoconhecimento sobre o próprio desejo, o projeto de vida e sobre as próprias competências, eu acho que são os maiores desafios. Além dos desafios externos, né, do mundo que está num nível de competitividade nunca visto antes, né, uma situação bastante complicada e desafiadora em termos de oportunidade de mercado, né, mas esses eu acho que são os maiores desafios. E como a psicologia e o misticismo podem contribuir para a realização pessoal e para a carreira? Eu acho que muito, 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 eu acho que é uma das... Bom, eu acho que não consigo imaginar, né, um desenvolvimento humano, eu como Rosa Cruz, o desenvolvimento humano sem
esse diálogo profundo com a transcendência, com o misticismo, com a espiritualidade, né? Então, certamente o misticismo, o trabalho de espiritualidade, de desenvolvimento espiritual, ele é essencial tanto no equilíbrio emocional como no autoconhecimento, né? E também na sensibilização de que o seu trabalho e a sua carreira, eles estão além desse mundo concreto. Eles também têm um propósito maior, né? Então, quando a gente pensa em transcendência, em espiritualidade e misticismo, eu acho que eu entendo assim, pelo menos, quando eu penso a escolha, eu penso que tem algo maior que está por trás também da minha escolha e da minha missão. E às vezes nem é o que eu acho que é conscientemente, né? Eu nunca esqueço uma paciente, uma administradora, uma executiva, e aí uma vez eu perguntei para ela o propósito de vida dela, ela tinha uma religião, eu não lembro qual era a religião, e ela falou assim: olha, eu acho que eu não sei se eu vou saber meu propósito, mas eu quero dar o meu melhor, porque eu acho que tem algo maior que talvez me guie para o meu propósito. Eu achei tão humilde, tão bonito, sabe? Me emocionou. Então, eu acho que o misticismo ajuda no autoconhecimento, no equilíbrio emocional e no pensamento transcendente, para você pensar além daquela vida material, terrena. Pensar como que você vai contribuir para a coletividade, como você vai contribuir para o desenvolvimento do ser humano, do planeta, né? E como você vai sair das suas sombras também. E não só ficar naquele mundo egóico do desejo, né? Do quanto eu vou ganhar, não que não importe, é claro que importa, né? Mas eu vou ser reconhecido, não vou ser, eu sou importante, eu não sou, né? Sair um pouco do mundo mais terreno e transcender. Acho que é só assim que a gente vai ter um mundo melhor, né? Verdade. E Daniela, até de toda essa experiência que você tem, como que você percebe isso que você acabou de comentar conosco, então, sobre a importância, né, dessa questão da transcendência e os jovens hoje? Como que é possível, né, trabalhar isso também com eles numa idade que fazer escolha é uma coisa tão complicada, né? Tão um processo também difícil. Como que você avalia? Eu tenho sentido, assim, eu acho que eles vêm muito, muito tocados por esse tema, porque geralmente o adolescente, o jovem, ele está ele está formando a identidade, então ele está se fazendo grandes questões, né? Sobre sexualidade, política, espiritualidade, vocação, família, aparência física. Então, eu sinto que o jovem, muitos deles já vêm sensibilizados para essas temáticas mais existenciais que tocam na transcendência, né? Puxa, quem vou ser eu? O que eu vim fazer aqui nesse planeta? Que eu acho que é uma pergunta que a gente tem que lembrar todo dia de manhã, né? Uhum. Mesmo quem já está formado há muito tempo. Eu acho bem saudável a gente lembrar disso, né? Então, o jovem, muitas vezes, ele vem já sensibilizado, porque ele está nessa dimensão existencial, de resposta da identidade dele. Para os que não chegam, não estão assim, eles estão muito mais ligados assim no mundo mais material, né? Vale uma provocação para transcendência, né? Mas aí cada um tem seu tempo, né? Uhum. Então, mas eu sinto que eles vêm razoavelmente já tocados por esse tema, porque eles estão nesse momento de questionamento de identidade, né? É importante, então, compreender que a vida profissional envolve muitos fatores e que é necessário saber como se comportar diante de algumas situações e como que o trabalho, então, do misticismo, da transcendência, pode nos ajudar nesse processo. Eu acho que, de novo, eu vejo isso tanto o trabalho da terapia, como do misticismo, como de todas as intenções de desenvolvimento humano e espiritual. De novo, você poder sair um pouco daquela posição concreta, né? A briga com o meu chefe, a avaliação da empresa ou a escolha perfeita da carreira e entender que existem movimentos maiores e mais complexos por trás disso, de algo que se você realmente se entrega para a transcendência, você vai buscar um sentido maior para o que você vive e não se prender só nas questões materiais egóicas, né? Então, eu vejo nesse sentido, além
de novo, né, do autoconhecimento, além de despertar a compaixão, a autocompaixão e a compaixão, e de trabalhar mais, acho que uma presença e harmonia. Eu acho que é trazer presença e harmonia, como diz o nome do programa. Isso. Bom, Daniela, a gente também vive num mundo, você até comentou numa das nossas primeiras perguntas, nesse mundo que muda o tempo todo, né, extremamente competitivo. E aí a gente falou do jovem, mas também acho que hoje em dia muitas pessoas procuram se reposicionar em relação à sua carreira. Você pode contar para nós um pouquinho sobre esse contexto? Sim, muitas pessoas têm desejo de se reposicionar porque não estão satisfeitas ou porque tiveram situações em que elas vão precisar se reposicionar, seja pela pandemia, seja por uma situação de mudança de vida, né? Eu costumo dizer, bom, a carreira ela não é linear, não é mais linear como ela já foi antes, né? Então, as crises de carreira, elas são saudáveis, elas fazem parte do desenvolvimento da carreira, elas são muito estranhas para quem está vivendo, né? Até para quem tem pessoas que têm crise de carreira e estão felizes na carreira, teoricamente. Eu tenho tudo que eu quero, eu cheguei onde eu queria, só que agora eu não estou gostando. Não era bem, né? Então, são movimentos quando você começa a questionar a sua satisfação e o sentido do seu trabalho. O que eu tenho visto muito, eu acho que isso tem bastante a ver com o misticismo, acho que não tem um paciente que não chega no consultório nesses 18 anos que não fala o seguinte: eu gostaria de deixar uma marca no mundo. Eu gostaria que meu trabalho fizesse sentido. E a maioria dos pacientes também, acho que é um desejo humano, né? A maioria dos pacientes fala que também gostaria de ajudar as pessoas. Eu sempre ouço isso. Isso me dá um alento no coração. Eu acho que é por isso que eu acordo de manhã todo dia. Mas eu acho que o que eu vejo em transição de carreira, muitas vezes, é aquele profissional que escolheu sem muita consciência, ou escolheu obrigado pelos pais, ou não tinha oportunidade financeira de fazer uma escolha, né? Porque a ideia de escolha ela é muito relativa, né? Às vezes a pessoa tem tantas limitações financeiras, familiares, que ela não tem tanta escolha assim, né? Mas enfim. E aí aquela pessoa que fez uma primeira escolha, cumpriu o script da vida até um lugar X, e aí ela fala assim, nossa, mas agora eu quero algo que faça mais sentido. Ou eu estou insatisfeito, olha, não faz mais sentido para mim. E aí são algumas crises e transições de carreira que fazem parte, são naturais, são saudáveis no processo de evolução de carreira. Né? Então, geralmente é busca por mais sentido, busca por mais qualidade de vida, revisão de uma primeira escolha inconsciente. A gente combinou, né, Vivian, de deixar uma literatura para os telespectadores, e eu tenho um livro que eu acho muito bacana sobre transição de carreiras para adulto, que chama Desenhando o Futuro, de uma psicóloga que é Maria Giuliese, é uma referência hoje em transição de carreira, e que pega você na mão, esse livro é muito legal, e vai caminhando e te ajudando a pensar psicologicamente a transição de carreira. Então, é saudável, né? É um movimento saudável. E você percebe assim, uma angústia muito grande das pessoas, seja dos jovens ou quem está nessa fase da transição de carreira, por esse reconhecimento, ou seja, por tentar se conectar e saber o que fazer, né? Da vida mesmo, porque a gente relaciona muito o nosso eu com o que a gente faz, né? Então, como que você percebe isso? Eu percebo um desejo muito profundo de ter certeza. Acho que esse é um desejo humano, de ter uma certeza, de descobrir uma vocação. E aí, assim, a vida vai ser feliz e maravilhosa e perfeita. Né? Não é assim. Então, a gente trabalha muito no processo de orientação, e acho que isso tem tudo a ver com a espiritualidade, que não é só o que você faz. Eu acho que o sagrado está no como você faz. A felicidade, ela está no como você faz. Né? Eu acredito muito nisso. E a psicologia positiva, que é uma psicologia
que estuda a felicidade, a satisfação humana, com uma psicologia contemporânea muito interessante, fala muito para a gente, né, que a felicidade ela tem 3 grandes bases, né? A vida prazerosa, a vida engajada e a vida significativa. A prazerosa são os prazeres dos humanos. A engajada é você fazer algo que faça um sentido. E a engajada é algo que você se sente produtivo, contribuindo para algo. E a significativa é você ver sentido e transcender. Então, eu percebo que as pessoas vêm muito buscando o prazer, a certeza, e no processo de carreira a gente tenta trazer essas outras dimensões, a do engajamento e do sentido. Então, ao invés de buscar a certeza de uma profissão perfeita, entender que isso nunca vai existir e que uma parte desse sentimento de felicidade tem a ver em como você faz as coisas, na forma que você trata as pessoas, na forma que você enxerga a importância no seu trabalho, mesmo quando ele é um trabalho operacional ou às vezes que não é valorizado na nossa sociedade. Isso é muito forte aqui no Brasil, né? Trabalhos operacionais, por exemplo, são desvalorizados, mas é muito possível ver pessoas que encontram sentido, brilho, que encontram uma verdade no seu trabalho pela forma que elas enxergam a vida, pela forma que elas enxergam como elas vão contribuir para o mundo onde elas vivem, né? Então é muito mais o como do que o quê. Eu realmente acredito nisso. É claro, tem profissões que a gente está, às vezes, lugares que a gente está que são muito errados, entre aspas, para a gente precisa rever, se realocar, se transformar, mas a felicidade está no como. E o sagrado está no como, né? Verdade. Aí a gente volta à questão do sentido, né? Isso. Daniela, então nós somos, né, seres com potencial transformação. Nesse contexto, misticismo e carreira, é possível nós nos transformarmos? Sem dúvida. A psicologia contemporânea foca hoje muito mais o potencial e desenvolvimento do que classificar uma patologia, né? Do que as psicopatologias, as dores humanas. A gente tem muito olhar hoje para o desenvolvimento e para a transformação. Eu acho que o único motivo da gente estar aqui nesse planeta é essa capacidade maravilhosa de transformação, né? Tem um livro também que a gente vai indicar aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, que fala sobre a capacidade de transformação, que se chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro fala sobre um psicólogo que viveu em 4 campos de concentração e como ele se transformou diante da diversidade. Então, a maior força da psicologia hoje é acreditar nessa transformação. E nós sabemos, a medicina sabe hoje, com muita clareza, que meditação, espiritualidade são componentes essenciais da saúde, do autoconhecimento e da transformação. Então, tanto a vivência espiritual, mística, como uma ferramenta, como algo que também te provoca a mudança. Às vezes, uma experiência transcendente que você tem provoca uma mudança no seu trabalho. Ou você pode também trabalhar a transcendência como uma ferramenta para mudar. Por exemplo, eu pensei agora nos sonhos, né? Eu estudei os sonhos no mestrado, eu sou apaixonada pelo tema. E eu estudei 4 anos os sonhos, e para mim é muito claro no consultório e nos estudos que tem uma dimensão inapreensível, que nenhum cientista conseguiu ainda definir. Né? Eu acho que alguns sonhos nossos são de uma natureza espiritual. Eu tenho essa impressão. Né? E vários autores de renome também. Então, assim... Por exemplo, ao analisar um sonho, um encontro com algo transcendente dentro de você ou externo a você, né? Você pode ter uma descoberta sobre você mesmo. Você pode ter uma inspiração, uma ideia. Quantos cientistas, a gente sabe na história da ciência que vários cientistas tiveram revelações através de sonhos, né? Isso A mesmo. tabela periódica foi inspirada num sonho. Então, de Mendeleev, né? Então, assim, eu não consigo imaginar uma vida plena
sem a transcendência. Não precisa ser religiosidade. Uhum. É o contato com o místico, com o que te transcende. Eu acho que essa é a grande força da transformação. Né? Ela é a pura transformação. Elas nos sustenta também, né? Eu acho que tem uma coisa de acolhimento na transcendência também. Tanto de você pensar no coletivo, mas como você se sentir amparado por algo maior. Para seguir, para se transformar, para se motivar, né? Isso. E existem ferramentas que podem auxiliar as pessoas na carreira? Se sim, você pode nos indicar? Nossa, um monte. Bom, orientação de carreira, Sim. coaching, leituras especializadas, né? Então, assim, em termos mais psicológicos, que eu posso te dizer, em termos de desenvolvimento de carreira, a gente tem os trabalhos de orientação de carreira e trabalhos de coaching. São ferramentas com auxílio de um profissional que podem potencializar muito a carreira, né? Sim. Que trabalham tanto o autoconhecimento como o projeto de vida, como fazer o seu projeto de vida, né? Como você atingir as suas metas. Então, essas são ferramentas atuais que estão muito difundidas hoje. Você pode fazer online, você pode fazer presencial quando acabar a pandemia. Então, são ferramentas bem importantes hoje. E você preparou uma lista especial para a gente com indicações de leituras, né, Daniela? Então a gente vai deixar indicado aqui na descrição do vídeo de hoje. Você pode só comentar como que você organizou essa lista para a gente? Sim, eu organizei em três grupos. Primeiro grupo, alguns livros que falam sobre o sentido, quem está buscando refletir sobre o sentido do seu propósito de vida, seu sentido de vida, seu projeto de vida. Separei alguns livros e vídeos para os jovens pensarem na escolha de carreira. Recomendo também o meu canal no YouTube, que eu tenho vídeos que falam sobre isso. E separei algum material para os adultos que estão refletindo sobre a sua carreira, estão em transição de carreira ou estão repensando a sua carreira. Né? Tem livros e alguns links para vídeos também, que são referências para mim. Perfeito. E você gostaria de deixar alguma mensagem para quem de repente está nesse momento repensando a carreira, ou para o jovem mesmo que está nesse momento de precisar decidir o que fazer? Eu acho que a primeira a felicidade está em como você leva a sua vida e não só no que você faz, né? Não existe escolha perfeita e para sempre. Você tem potência para transformar suas escolhas. Não é só uma escolha que vai fazer sua felicidade. É a soma de todas as escolhas da sua vida. E por último, sim, as pessoas podem fazer transição de carreira. Não é mágico, não é fácil, mas elas podem e vale a pena. Vale a pena você trabalhar, lutar por uma carreira com mais sentido para você e para o mundo. Perfeito, Daniela. Agradeço muito essa conversa de hoje, Ai, por toda a sua adorei! contribuição. Muito obrigada, viu? Obrigada Imagina. mesmo. Espero que a gente tenha outras oportunidades, então, de estarmos fazendo essa troca. Obrigada. Obrigada, Vivian. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.